servindo, independente das situações, independente das consequências, independente de tudo. É uma decisão que se toma. Boas notícias se espalham como fogo no cerrado, assim também se espalha uma igreja cheia da graça. Que nós possamos, eu e você, seguir, amando e servindo, manifestando por onde passarmos um ambiente da graça poderosa de Deus. É preciso que as nossas vidas, igreja, que a minha e a sua vida, como cristãos autênticos, verdadeiros, firmados, sabe? Olha, eu estou falando algo tão puro, porque se nós queremos ser mesmo real, nós vamos aprender a amar e nós vamos servir. Amar como Cristo amou a sua igreja e servir com singeleza de coração, com uma certeza viva. Então, para que a igreja ame e sirva, ela precisa viver uma vida cristã real. Não dá para ser supermercado. Não é domingueira aqui, não. Não é forrozinho que acontece todo domingo, não. Aqui é igreja. Eu e você precisamos ser igreja. Quando Cristo vem à nossa vida, Ele nos chama a um compromisso muito maior do que um compromisso dominical. É um compromisso diário, de serviço, de amor, de entrega. Ele começa no secreto, naquele ambiente que ninguém vê. E Ele se revela quando nós estamos em público, quando todos veem. Não dá para você ser na rua o que você não é no secreto. Você começa no secreto para depois aparecer em público. Vida cristã é isso. Então eu e você precisamos buscar viver uma vida real. Lucas, ele vai deixar um lindo registro em tom de homenagem, quando ele fala assim de Barnabé: ele era um homem bom. Olha que coisa linda. Será que a gente pode viver sobre essa alcunha, sobre nós? Olha, Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas se converteram ao Senhor. Você consegue pegar isso, igreja? Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E ele ganhou vidas. Agindo assim, sendo assim, ele ganhou vidas para o Senhor. Muitas vezes, é o nosso testemunho que apresenta Cristo de uma forma que as pessoas não querem seguir. Então, para que a igreja ela possa amar e servir com eficácia, nós precisamos viver uma vida cristã real. É uma vida que vai pagar preço. É uma vida que não vai contabilizar os custos. É uma vida que vai abrir mão de coisas, de pessoas e de lugares. E dois fatos ficarão evidentes em nosso meio: uma espiritualidade contagiante e conversão crescente. É aquilo que nós vamos expressar, uma vida espiritual real, que contagia, que chama a atenção, que as pessoas dizem: eu quero ser como ele, como ela, eu preciso ser assim, é contagiante. E a partir daí, então, vidas e mais vidas, elas vão se convertendo ao Senhor, porque a minha vida e a sua vida vai sendo exemplo. A minha vida e a sua vida vai expressando Jesus, porque agora nós somos a imagem dele, nós vivemos uma vida cristã real. A gente está vivendo nesse tempo, nesse século, nós precisamos viver uma vida cristã real. Não é porque a gente tem Netflix em casa, porque a gente tem cama confortável, porque a gente tem um carro do ano, porque a gente tem compromissos de aniversários com amigos, de lugares, de negócios, que a gente abandona Cristo, não. É Deus em primeiro lugar. Essa é uma verdade que a gente tem esquecido, que as pessoas têm abandonado nesse tempo. Nós precisamos nos voltar a uma realidade bíblica, dando a primazia a Ele, para que a gente possa viver uma vida cristã firme, verdadeira e fiel. Será que nós somos uma igreja que produz crentes como Barnabé? Será que nós somos uma igreja
que tem produzido pessoas fiéis, cristãos fiéis, que podem receber sobre ele esse título bom, cheio do Espírito Santo e de fé? Ou será que a gente vive um cristianismo onde a gente bate a régua? Né? Porque a gente tem mania de ser assim. A gente dá o tom. Eu sou bom demais, porque eu faço isso, isso e aquilo. Eu sou maravilhosa, porque eu participo de um ciclo de mulheres. Ou porque eu faço um servicinho uma vez por mês na igreja. E a gente sai dando a régua. Ah, esse ano eu só faltei 2 cultos. Será que no meio disso tudo a gente ainda consegue receber sobre nós esse título? Bom, cheio do Espírito e cheio de fé. Barnabé, ele tinha tanta autoridade sobre ele, que ele exortava as pessoas. Ele tinha tanta unção sobre ele, que ele ordenava as pessoas a permanecerem fiel no Senhor. A gente está falando de um homem, então, com autoridade. A autoridade é formada por unção e caráter. Unção é graça de Deus. Caráter é a forma que você decide viver a sua vida. Eu vou repetir. Unção é graça, é favor de Deus. Caráter é a forma que você decide viver a sua vida. Então, a minha oração sobre esse ambiente, quando igreja, é que nós sejamos um povo cheio do Espírito Santo, conhecidos e reconhecidos por uma fé genuína, e que nosso meio cresçam as conversões todos os dias. Não importa quanto tempo você tem frequentando uma igreja, não. Talvez a noite da sua conversão seja hoje. A sua entrega ao Senhor seja hoje, real, firme, verdadeira, uma decisão que não arreda mais o pé. E que os líderes dessa igreja, pastores, diáconos, ministros, sejam fiéis e inspirem outros também. Unção e caráter vão nos levar a viver uma vida assim, que ama e serve. Então, para que a igreja ame e sirva, olha lá. Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todos, aleluia. Vocês estão tão caladinhos. Só está um grilo aqui, eu escuto ele. Cric, 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 cric. Eu estou tentando falar hoje, e Deus me incomodou muito sobre isso. Porque é difícil ser igreja. É difícil ser igreja, pessoal, eu e você. E é difícil ser igreja comunidade. Então, nós precisamos, para ser comunidade, começar com aquele eu em Cristo. Então, essa máxima de amar e servir, ela começa na minha vida, na minha história, naquilo que eu sou, na minha essência. Mas ela se multiplica nesse ambiente contagiante, que é a comunidade de fé. Imagina se nós conseguirmos aqui, nos levantarmos hoje, decididos a sermos um povo que ama, independente das situações, que perdoa aquilo que para o mundo é imperdoável e que serve em meio a todas as adversidades ou limitações de nossa realidade pessoal. Nós vamos contagiar, nós vamos levar o Evangelho, nós vamos cumprir uma missão, dentro da essência, dentro da visão. Você sabe outro ponto importante para que a igreja que ama e sirva, ela cresça com eficácia? Ela precisa aprender a entregar ofertas voluntárias ao Senhor. Fidelidade e generosidade. O verso 29 e 30 vai dizer assim, preste atenção, igreja, estou chegando no final. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, o servo em obediência, ele deve fazer 2 tipos de contribuição: dízimo
que é uma adoração, é entrega a Deus. O dízimo, ele é fidelidade. O dízimo, ele precisa ser exatamente equivalente a uma porção de 10%. Se não for 10%, não é dízimo, é oferta. Se não for 10%, não é dízimo, é oferta. Pode ser uma oferta, mas não é dízimo. Tem muita gente confundindo. Oferta é um ministério. Oferta, ela deve servir para que a igreja construa ambientes, projetos sociais, que ela possa enviar missionários, que ela possa fazer um trabalho de adquirir bens, de ampliação, etc. Aí são ofertas. Então, o recurso da oferta, ele é um recurso que deveria estar sendo empregado para obras sociais. Mas, na grande maioria das igrejas, ele está sendo empregado para o sustento da igreja. Porque os cristãos de hoje em dia, em sua grande maioria, decidem por ofertar, não mais por dizimar. E muitas vezes vivem vidas sem entender o que acontece, porque estão com uma brecha diante do Senhor. Então, fidelidade é dízimo. Generosidade é oferta. Tem muito crente com dificuldade de dizimar e vive de ofertar. Você precisa, então, fazer os dois, porque um glorifica a Deus e o outro abençoa pessoas. Esse é o sentido. Um glorifica a Deus, é um compromisso seu e Deus. Não importa, e não deixe que ninguém se meta nisso. É uma coisa entre você e o Pai, e mais ninguém. Uma vez uma pessoa me procurou e disse, eu quero ser dizimista na igreja. E eu vou ofertar, disse, não me fale. Eu não quero saber quanto você ganha. Vá lá e você vai ser o compromisso com Deus, resolva-se com Ele. É você e Ele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui para administrar para o avanço da igreja. Nada mais. Então a gente precisa viver essa certeza, entender que um glorifica a Deus e o outro é feito para abençoar pessoas. E vou citar para vocês a história de William Colgate. Quem usa a pastinha da Colgate? Todos nós já usamos na vida em algum momento, né? Ainda hoje são as melhores do mundo. Eu posso atestar isso, inclusive pela vida e fidelidade desse homem. Esse homem nasceu em Kent, na Inglaterra. Aos 16 anos de idade, por falta de pão na mesa, ele então decide abandonar a sua casa com autorização da sua mãe, porque eles não tinham o que comer. E ele se muda então para Nova York para tentar a vida. No meio do caminho ele encontra um amigo, crente, cristão no Senhor. Esse homem então ora com ele, profetiza sobre a vida dele, e ao chegar em Nova York, a primeira coisa que ele faz é procurar uma igreja. Ele começa a congregar, arruma um emprego, vai trabalhar numa fábrica de sabão. Pouco tempo depois, ele vira sócio dessa fábrica de sabão. O seu sócio falece, e ele então vira o único dono. E a primeira atitude dele é criar uma conta chamada dízimo. Ele começa a vida ofertando os 10% da empresa dele. Depois ele passa para 30%. E depois ele eleva esse valor para 50%. A tal ponto que quanto mais ele ofertava, mais ele crescia. E passa então a ser conhecido como o magnata do sabão. Não existia ainda a pasta. A pasta veio logo um tempo depois da Segunda Guerra Mundial. A empresa é bem antiga, de 1700 e alguma coisa. Ele sente essa necessidade de dar o dízimo porque ele reconheceu que Deus era o doador de todas as coisas, inclusive dos produtos que ele usava para fabricar o negócio que lhe dava renda. Agora, a gente não pode entender essa história mal, porque Deus não é um Deus de troca. A gente não pode querer que, porque eu oferto ao Senhor, a bênção de Deus tem que estar sobre a minha vida. Não é isso. O que eu e você precisamos entender é que nós somos mordomos. Se nós declaramos na igreja que Deus é dono da prata e do ouro, que tudo é dele, nós precisamos entender também que aquela parte que nós ofertamos também já era dele. Agora, nós passamos a viver uma vida onde 90% daquilo que nós temos serve para nós, 10% serve para Cristo, serve para o avanço da igreja, serve para a obra missionária. E isso é uma realidade.
Então, para que a gente seja uma igreja que ame e sirva, nós precisamos organizar pilares para que a gente possa viver uma vida cristã sustentável. O verso 29 vai dizer, os discípulos, olha lá, cada um dava segundo as suas possibilidades. Era segundo as suas possibilidades. E a igreja, ela é feita assim, de uma dependência de Deus, como nós falamos, mas também de uma livre fidelidade do seu povo para a sua obra. É lindo, gente. A gente chega em São Paulo, como a gente foi, eu, o Raí, o pastor Anderson, na igreja da cidade, e a gente fica encantado. A gente volta como quem sonha nas nuvens. E só há um motivo para que a gente veja uma igreja onde o terreno dela, para você ter ideia, dá para você colocar 4 terrenos da Arena das Dunas, com tudo, viu? Com estacionamento, com tudo. Fidelidade, generosidade. Uma igreja que ama, uma igreja que serve. Nós podemos viver tudo isso. Nós podemos viver muito mais, porque não há limite, não há nenhum limite na graça de Deus. Quando há um povo reunido que lhe ama e que lhe serve. Se queremos cumprir a nossa missão, nós precisamos viver de forma natural e genuína o amor de Deus, amando e servindo. A nossa visão é essa: ganhar todas as vidas para Jesus. Quantos já conheciam? A nossa visão é ganhar todas as vidas para Jesus. Agora, só ganha a vida para Jesus tendo ao seu lado uma comunidade que ama, uma comunidade que decidiu amar, uma comunidade que está preparada, inclusive, para se decepcionar com a igreja. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: vai ter dia que você vai se entristecer comigo, vai ter dia que você vai se entristecer com um irmão na igreja, vai ter dia que você vai se sentir decepcionado, com vontade de ir embora, mas você decide amar, porque aqui é seu lugar. Você decide servir, porque Cristo pegou uma bacia e uma toalha e nos ensinou que nós precisamos servir, que nós precisamos dobrar os nossos joelhos, que nós precisamos ser humildes, mansos de coração. O texto nos mostra que, agindo assim, nasce uma igreja. A igreja de Antioquia, uma igreja forte, bem pastoreada, uma igreja missionária, uma igreja com a liderança saudável, perseverante, uma igreja com a liderança aplicada à oração, uma igreja com uma visão missionária, com discípulos que passaram a ser reconhecidos pela própria comunidade. Eu creio, querido, se você está aqui presente ou você me assiste hoje, Deus vai tocar no coração dessa igreja. E nós nunca mais vamos ficar como ficamos hoje no grupo da igreja, procurando pessoas para servir no acolhimento, procurando pessoas para servir no Kids, procurando pessoas para servir na mídia, procurando pessoas para servir na projeção, procurando pessoas para servir na fotografia, porque aqui no meio desse povo vão se levantar pessoas dizendo: eu tenho algo para fazer, eu posso fazer algo, eu posso, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu venho para a igreja todos os domingos, eu posso um domingo receber uma pessoa com um sorriso naquela porta e dizer que a vida dela é importante para Jesus. Eu posso num domingo sentar naquela cadeira ali e aprender sobre projeção e transmitir o culto da minha igreja para o mundo inteiro assistir. Eu posso num domingo preparar artes para que eles possam estar passando aqui nos telões da igreja. Eu posso me sentar naquela cadeira e projetá-las. Nós temos dons dados para servir. Talvez o seu dom seja cantar, não falta espaço aqui. Talvez o seu dom seja tocar, não falta espaço aqui. Igreja, nós precisamos nos levantar com aquilo que Deus nos deu. Deus nos chamou com nada em troca, viu? Pedindo nada em troca. Não tem barganha aqui não com Deus. Mas Ele se alegra com a igreja que cumpre a missão. É essencial
se nós queremos ser declarados como igreja do Senhor, nós precisamos viver como a igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que vive a palavra no conceito real. E sabe o que acontece? Todos os dias, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Não importa a sua idade, viu? Não importa a sua profissão. Não importa o seu tamanho, a sua beleza, não importa nada. Aqui é amar, aqui é servir. Nós estamos com os grupos, os pequenos grupos. Se você, eu não conheço muita gente na igreja, aceita, começa num grupo. Tem muito para crescer, desenvolver. Nós vamos começar agora um grupo de oração e intercessão aqui na igreja. Se disponibilize, se você tem esse chamado também. A maior prova de amor que você pode dar por alguém é orando por essa pessoa. Nós temos muito para construir. E nada grande se faz sozinho, viu? Se faz sozinho é porque não é grande. Deus nos levanta para nos formarmos um só corpo. Toda igreja que cresce ama. E toda igreja que ama cresce. Isso é amor. Então eu creio que aqui a gente não vai olhar para problema. Nós vamos olhar para todas as coisas como uma janela aberta para a evangelização. Eu creio que aqui nós temos a aprovação do Senhor e que a sua mão está estendida sobre a minha e sobre a sua vida. Eu creio que aqui há a manifestação de um ambiente da graça de Deus. A gente experimenta isso culto após culto, reunião após reunião, encontro após encontro, despertar após despertar. Deus está com a gente, a mão do Senhor está sobre nós. Feche os seus olhos para eu orar por sua vida hoje. Amar e servir, Senhor. Amar. Amar. Amar requer tanto de nós. São decisões tão difíceis por vezes, Senhor. Como amar pessoas que por vezes nos caluniaram, nos difamaram, roubaram a nossa paz, intentaram contra a nossa vida, contra os nossos patrimônios. Mas nós temos a Ti, Jesus, como o único modelo. Sendo o Senhor o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor não leva como vergonha abandonar a Tua glória, vir à terra, dobrar os seus joelhos, cingir-se com uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos. Sendo o Rei dos Reis, foi açoitado pela sua criação, sendo louvados por anjos, arcanjos e serafins, foi cuspido por vil homens. Quem és tu, Senhor? Nós queremos ser assim, e nós somos nessa noite convidados a termos um coração manso, humilde, singelo, sincero, mas um coração de servo. Um coração que entende a missão, que não arreda o pé, que não abre mão. O Senhor nos chama para irmos em frente, Senhor, para decidirmos viver para Ti, não para nós mesmos, mas para nos diminuirmos em nossos orgulhos, em nossa altivez, em nosso alto ego. Em Tuas mãos colocamos as nossas vidas. Consagramos os nossos filhos, abrimos os nossos lares, desfalecemos aquilo que somos, para crescermos naquilo que o Senhor nos chama a ser. Eu creio que Jesus nos chamou, igreja, para amar e servir.
E se você crê, dessa mesma forma, eu oro que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do Deus onipotente repouse sobre a tua vida. E que você nessa noite escute a mesma voz que um dia eu escutei. Uma voz que é inconfundível. Uma voz que diz: vem. Uma voz que te conhece pelo nome. Uma voz que vai te dizer: Renata, Anderson, Larissa, Elisângela, Ricardo, Jailson. Uma voz que fala com profundidade, que faz os nossos pés tremer, que faz o nosso corpo entrar em choque, e que faz você dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para o teu amor, eis-me aqui para o teu servir, faz em mim conforme a tua vontade. Amém.